Se toque e não toque no ungido do Senhor. Eu sou Ezequiel Gomes e chamo você a uma reflexão bíblica a respeito da natureza dos relacionamentos de poder e autoridade dentro da igreja, à luz dessa ideia, da questão do tema bíblico, do ungido do Senhor. Quando se fala sobre esse tema, se evoca na mente da maioria das pessoas a relação entre o rei Saul e o rei Davi. E eu queria comentar um pouquinho com vocês a respeito, então, desses dois personagens para a gente introduzir o nosso tema e depois vamos falar um pouquinho sobre o Novo Testamento, ok? Então, assim, Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, e que Israel tenha tido um rei ou vários reis já é uma coisa extraordinária quando você pensa na história do povo de Israel. O povo de Israel, ele surge da família de Abraão, Isaac e Jacó, eles vão para a terra do Egito, e Deus tira Israel do Egito e leva eles para a terra prometida, terra que mana leite e mel lá em Canaã. E Deus é o rei de Israel. É Deus que comanda, é Deus que domina. Apesar de terem existido líderes antes da monarquia, não existiam reis, porque Deus era o rei de Israel. Acontece que em um determinado momento da história do povo, o povo está insatisfeito na questão política, se compara com outros povos e quer ter um rei como os outros povos têm reis. E aí então Saul, ele é colocado como o primeiro rei de Israel. Ele é ungido nesse caso por Samuel, o profeta, ou seja, separado para ser rei, e ele vai exercer o seu reinado. Davi, ele era mais jovem do que Saul. E ele se destaca no embate em relação ao filisteu Golias, que está ali blasfemando contra Deus, contra o povo. E Davi vai lá na fé, na força de Deus e derruba o gigante. E Davi se torna um líder militar do reino de Saul e começa ali a galgar vitórias e a bênção de Deus estava com ele. E em algum momento que Saul e Davi voltam de batalhas e as mulheres cantam, Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares, Saul se torna envaidecido, se torna invejoso, se torna orgulhoso e começa a desenvolver um sentimento ruim em relação a Davi. E isso vai amadurecendo durante a história bíblica. Em algum momento, Saul começa a perseguir Davi, Saul começa a querer matar Davi. Aí Davi tem que fugir da corte, antes ele tocava lá a sua harpa na corte, etc. Ele foge com um bando de homens que o apoiam, e aí tem todo o desenrolar da história bíblica. E em um momento de caçada, ou enfim, de busca de Saul para matar Davi, Saul entra numa caverna onde Davi está escondido, com alguns homens. Os homens dizem: olha, agora você vai poder matar o seu inimigo. E o Davi vai, corta um pedaço da roupa de Saul, mas não mata o rei de Israel, E ele vai explicar por que ele faz isso, lá em 1 Samuel capítulo 24, no versículo 6, e ali diz assim, que o Davi disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa contra meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Lá no capítulo 26, versos 9 e 10, você tem assim, olha, Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates, falando a respeito de Saul, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou seja, o Senhor ferirá Saul. Ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. Davi demonstra respeito pela figura do rei de Israel, ungido pelo profeta, por ordem e direção divina. E diante desse entendimento de Davi, ele se recusava a matar Saul. Então o contexto da ideia de não tocar no ungido do Senhor não é encostar, não é criticar, não é nada disso. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre isso. Mas é não matar aquele que foi ungido de Deus para ser rei de Israel. Davi tinha consciência de que Deus poderia resolver essa situação muito facilmente, sem que ele próprio viesse a matar aquele que então for eleito, escolhido, ungido, rei de Israel. Ok, então o que acontece? Entretanto, esse texto ele foi escrito, vamos pensar assim, 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos a época que Saul e Davi viveram. Então já estamos afastados desse contexto imediato 3000 anos.
E o que isso significa para hoje? Quais são os princípios que a gente pode aprender com esse texto, ou com essa ideia de Davi não encostar no ungido do Senhor? É uma questão aberta e muitas pessoas gostam de especular, gostam de interpretar. E existe uma interpretação muito comum entre alguns evangélicos que a ideia de você tocar no ungido do Senhor indica que você não pode criticar, se opor, acusar, contraditar a nenhum tipo de líder espiritual dentro da hierarquia de uma igreja. Esse é o ponto. Então vamos pensar assim, nós já não somos uma sociedade tão em guerra no ponto assim direto, né, de pegar lá em armas e etc, e matar uns aos outros. Esse tipo de coisa não é tão comum na nossa sociedade. Então, isso aqui não fala nada para nós, porque nós não estamos aí querendo matar o presidente Michel Temer, mesmo que você não concorde com ele e queira que ele saia do poder. Então isso aqui não se aplica a nós? Não, se aplica, porque existem líderes ungidos de Deus que não podem ser questionados e criticados, porque você não deve tocar no ungido do Senhor. E essa é uma interpretação comum no meio de alguns evangélicos, de uma maneira geral, de denominações diferentes, inclusive. Agora sim, olha, será que esse entendimento procede, ele é correto? Vamos avaliar um pouquinho a partir do próprio contexto do Antigo Testamento, da história entre Saul e Davi. Então, por exemplo, no capítulo 24 de 1 Samuel, você tem ali nos versos 12 a 15, um momento onde Davi confronta Saul e conversa com ele, e a Bíblia diz o seguinte, aqui é Davi falando com o rei Saul. Julgue o Senhor entre mim, Davi, e ti, Saul, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém, a minha mão não está contra ti. Após a quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja, e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Se você avaliar o espírito, o tom, o conteúdo do que Davi fala a Saul, que era o ungido do Senhor, você vai perceber que de uma forma explícita e implícita, Davi está acusando Saul de ser um homem perverso, perseguidor, desproporcional na sua luta contra Davi. Davi fala, eu sou uma pulga, eu sou um cão morto, e você, rei de Israel, está me perseguindo. E Davi clama contra o ungido do Senhor a vingança divina. Olha que interessante, né? Vingue contra mim, me vingue contra você, julgue o Senhor entre mim e ti, com justiça, me faça justiça, me livre das tuas mãos. Aqui estão implicadas críticas, discordâncias de Davi para com o ungido do Senhor, Saul. Dessa forma, a gente entende que essa interpretação de que não podemos criticar ou discordar ou invocar vinganças ou juízos sobre líderes ungidos por Deus não faz parte do contexto dessa história em 1 Samuel. Agora, será que isso faz parte de um contexto maior no Novo Testamento, quando as coisas ficam um pouco assim mais esclarecidas para os cristãos? Porque isso aqui é Antigo Testamento, isso aqui passou, vamos pensar assim, na mentalidade de muitas pessoas. Não na minha, mas na mentalidade de muitos. Essa cultura passou, essa sociedade passou, essa forma de lidar com as coisas passou. Então agora nós temos uma ética mais elevada. E agora o Novo Testamento impõe uma ética de muito respeito e amor para com as pessoas. E se você criticar ou condenar ou se opor a uma pessoa, a uma situação, a um entendimento dentro da igreja, você está se opondo ao ungido do Senhor, que é o líder e tal. Se usa essa imagem do Antigo Testamento para dizer que todo mundo tem que se conformar com a liderança dos líderes que aí estão. Será que isso é correto? Será que é por aí? Vamos avaliar um pouquinho essa questão de perto. Primeiro, vamos relembrar algumas coisas básicas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9,
fala dos ungidos do Senhor no Novo Testamento. Então vamos lá. 1 Pedro 2, versículo 9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja que Pedro trata o povo de Deus como uma entidade plural, né? Vamos pensar assim, a raça eleita, o povo, o sacerdócio, a nação, são todos termos plurais, tá? É um composto de pessoas. Não é simplesmente, vamos pensar assim, um líder, o ungido, a liderança. É o povo como um todo, que é essa nação santa, esse sacerdócio real. Na minha visão, na minha interpretação, isso tem muito a ver com a ideia do sacerdócio de todos os santos dentro da igreja, que é uma ideia de que dentro do cristianismo não existem castas hierárquicas, onde uns são superiores aos outros, em sentido funcional, em sentido ontológico, muito menos. Então o ponto é que todos os cristãos fazem parte desta mesma nação, deste mesmo sacerdócio, desse mesmo povo, com essa mesma missão. Proclamar quem? Deus, as virtudes de Deus, ok? Agora, isso na minha visão quer dizer que todo cristão é ungido do Senhor. E talvez isso fique mais claro em outro texto do Novo Testamento. Então, 1 João capítulo 2, verso 20, aqui a Bíblia diz assim: E vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. João está falando para a igreja, todos vocês têm conhecimento, todos vocês têm a unção que vem do santo. E isso me permite concluir que todo membro da igreja que tem o conhecimento de Deus em Cristo, se submete a esse conhecimento, vive em harmonia com Ele, pela fé, pelo amor, é ungido do Senhor. Independentemente da função que ocupe dentro da igreja. Seja a pessoa que limpa a igreja ou o maior presidente, líder, pastor, evangelista, mestre, ensinador da igreja. Esse é o ponto importante, porque dentro da igreja não existem, vamos pensar assim, categorias de pessoas. Os líderes são ungidos do Senhor e o resto obedece. E se esse resto criticar ou condenar alguma postura ou algum entendimento equivocado da liderança, se invoca então as maldições divinas contra essas pessoas que ousam criticar os maravilhosos líderes da causa de Deus. Esse não é o pano de fundo, esse não é o quadro que a gente vê no Novo Testamento. Você tem dúvida do que eu estou falando? Então vamos se aprofundar um pouquinho mais. 1 Timóteo capítulo 5, vamos entender um pouquinho a partir dos escritos do apóstolo Paulo, como é que essa questão funciona. Então vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5, versos 19 e 20, a Bíblia diz o seguinte: Não aceite denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Os presbíteros aqui é um termo que pode ser traduzido como anciãos, como pastores, como líderes estabelecidos dentro da igreja. Perceba que Paulo estabelece uma questão de que você não deve aceitar denúncias contra os líderes da igreja, pelo menos não de forma incondicional. Se alguém tem uma birra pessoal contra um líder da igreja e vai lá e diz: esse líder é um ladrão, esse líder estuprou alguém, esse líder é um adúltero, ou ele mente, ele ensina coisas erradas. Num embate pessoal, a credibilidade desse tipo de denúncia e acusação não deve ser levada a ferro e fogo, até porque isso pode ser uma armadilha satânica, isso pode ser uma questão de embate pessoal. E a igreja é maior do que os embates pessoais dos seus membros. Agora percebam que Paulo diz que uma denúncia que é feita por 2 ou 3 testemunhas pode ser acolhida. Ou seja, se um líder tem um problema com adultério, com roubo, com mentira, com uma postura agressiva, e isso é repetidamente reconhecido na comunidade, a denúncia contra um líder da igreja pode e deve ser aceita para questões de disciplina, para questões de revisão dessa posição de autoridade dentro da igreja e situações semelhantes, ok?
Então isso é muito importante. Isso quer dizer que dentro da igreja, no próprio texto do Novo Testamento, as pessoas que pecam podem ser repreendidas, inclusive publicamente, ainda que sejam líderes, presbíteros, pastores, presidentes ou qualquer outra função que ocupe numa hierarquia eclesiástica, que aliás é uma questão assim, que deve ser unicamente funcional, nunca no sentido do valor das pessoas. O diácono da igreja local tem tanto valor na igreja quanto o presidente da divisão. E assim poderia citar qualquer cargo em comparação com qualquer cargo ou função. Porque o que nos dá valor dentro da igreja não é a nossa função ou cargo, mas é a nossa fé em Cristo, que nos aceita como reis e sacerdotes do seu reino dentro da igreja, e vamos reinar depois no paraíso eternamente com ele, ok? Então essa hierarquia empresarial ou governamental que você vê no mundo não deve ser repetida dentro da igreja, como se somente as altas funções tivessem privilégios e unções superiores à de todos os demais. Essa não é a realidade. Todo mundo que tem a unção do amor e da fé tem a unção cristã. Quem não tem a unção do amor e da fé não tem a unção cristã, não importa a função que ocupe dentro de uma igreja qualquer. Ok? Agora sim, olha, para você ver em prática, Paulo colocando esses princípios aqui de 1 Timóteo capítulo 5, você volta para Gálatas capítulo 2, versos 11 a 14, e aqui nós temos uma situação prática onde está existindo um confronto entre líderes da igreja em torno de uma situação de pecado, de hipocrisia, e a Bíblia nos diz assim, Paulo falando, né? Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levado pela dissimulação ou hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentil, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo acusa o líder da igreja, que inclusive era mais experiente, mais velho, então, entre aspas, deveria ter mais autoridade do que ele, diante de uma hipocrisia e de um pecado. Será que aqui Paulo atentou contra o ungido do Senhor? E as maldições de Deus agora foram acumuladas sobre a vida de Paulo por essa sua ousadia rebelde? Obviamente que não. É verdade também que Paulo não estava aqui numa briga pessoal contra Pedro. Paulo estava preocupado com a verdade do Evangelho, para que fosse uma luz para alcançar não só judeus, mas também gentios. E Pedro, com a sua hipocrisia, estava atrapalhando num propósito que não era de Paulo, era um propósito de Cristo. E nesse ponto, Paulo, apesar de ser um ministro mais jovem, vamos pensar assim, um aspirante ao ministério, pôde repreender o presidente da Associação Geral da época, o apóstolo Pedro. Perceba também que depois dessa situação não existe um embate de briga pessoal. O que existem são pessoas que estão caminhando e pregando o evangelho como líderes da mesma igreja, Paulo e Pedro. Isso é bastante importante para a gente entender alguns princípios gerais de liderança, poder e autoridade dentro da igreja. Jesus falou que os poderosos das nações exercem autoridade sobre eles, mas que não deveria ser assim entre nós. A autoridade e o poder dentro de um contexto cristão são vistos não com base em lógicas empresariais, governamentais, mundanas, mas sobre a lógica do serviço, do amor, do respeito e da edificação da igreja. Isso é o mais importante. Isto posto, eu gostaria de refletir, para finalizar essa mensagem com vocês, sobre a questão da autoridade, do poder, da relação entre pastores, entre líderes, entre liderados dentro da igreja. É bem verdade que dentro da estrutura das igrejas, de uma forma geral,
As hierarquias vão se estabelecendo, as pessoas mais antigas vão ocupando os cargos, vamos pensar assim, mais importantes, e aqueles que vão entrando na estrutura, mais ou menos assim na base, são vistos como ovelhas que devem ser muito submissas, até poderem, depois de muito tempo, ocuparem o papel dos líderes, que então exercem essa liderança. Diante disso, dentro das igrejas, é muito comum que qualquer questionamento a essas pessoas mais tradicionais, mais antigas dentro da igreja, mais velhas e com suposta maior autoridade, maior unção, sejam vistas de maneira muito negativas. Imagine, né? Um pastor jovem criticando um pastor mais velho, um membro jovem criticando um ancião, por uma situação, por um entendimento, por uma postura. Muitas vezes as comunidades cristãs não entendem esse embate de gerações, e às vezes veem isso com muita má vontade, com muita cautela e assim com muito desprezo por esta situação. Acontece, porém, que se a gente não criticar os entendimentos errados e as posturas erradas, o que está errado nunca vai mudar dentro da igreja. E a gente só vai conseguir multiplicar o erro. E assim a gente não vai conseguir cumprir a nossa missão de nos prepararmos para a volta de Cristo, de pregar uma mensagem correta e de exemplificarmos a mensagem correta ao mundo. Diante disso, em amor e em fé, existe espaço para repreendermos uns aos outros, claro, dentro desse espírito correto. Obviamente que quem é criticado, às vezes, acusa o outro de não ter agido num espírito correto, querendo se defender. E claro que existe espaço para a gente discutir qual é o espírito correto de uma crítica, etc. e tal, numa boa. De qualquer forma, quando os líderes começam a querer usar essas questões bíblicas, eu sou ungido do Senhor, você não pode tocar em mim, ou a comunidade começa a trazer esse tipo de ideia, líderes que estão trabalhando pela salvação de pessoas não podem ser criticadas, elas devem ser somente, vamos pensar assim, paparicadas e exortadas a continuarem o maravilhoso trabalho. A gente começa a perceber que a igreja perde a genuidade, vamos pensar assim, a veracidade da palavra, a pureza das intenções, por um politicamente correto dentro da estrutura da igreja. E justificando tudo isso em nome de passagens bíblicas que muitas vezes, como por exemplo no caso de Saul e Davi, nem corroboram aquilo que eles ensinam. Ou seja, torcem a palavra de Deus para ensinarem o quê? Defenderem a sua autoridade, que vai justificar os seus privilégios, a carícia aos seus próprios egos, e a essa postura do tipo, não me critiquem porque criticar é pecado, porque você está criticando um ungido do Senhor e levantando a sua mão contra o ungido do Senhor. Esse tipo de postura é uma visão ridícula da realidade, que simplesmente multiplica o mal dentro da igreja e não resolve problema nenhum. Se existem problemas na minha liderança ou na sua liderança, a melhor coisa a se fazer é encarar essas críticas, rebater as que forem injustas, admitir as que forem corretas e tentar mudar, e tentar crescer para o benefício da igreja, ainda que com isso eu tenha que esvaziar-me do meu orgulho, das minhas pressuposições, da minha forma de enxergar as coisas e, mais grave ainda, da minha forma de manipular a Bíblia segundo o meu interesse. A Bíblia não é um livro politicamente correto. Jesus Cristo, o maior exemplo da Bíblia, o centro da Bíblia, muitas vezes criticou líderes. Será que ele foi contra os ungidos do Senhor? Agora, aqueles a quem ele criticou se uniram para lhe fazer o mal, para lhe crucificar. E se não fosse a ressurreição, talvez nós nem ouviríamos falar de Jesus Cristo. Mas Jesus vence toda essa situação e nos dá unção e poder para vencermos também. Uma coisa importante, eu queria terminar com isso, que muitas vezes nas relações entre líderes e liderados, dentro do contexto de uma união, de uma associação, de uma igreja local, dentro de uma situação específica, muitas vezes se apela para a autoridade do cargo em detrimento da veracidade das coisas. Então, por exemplo, um pastor que tem opiniões erradas e posturas erradas em relação à música, à alimentação, à liderança da igreja, ao evangelismo, se sente como impossível de ser criticado, né? Porque ele é um ungido do Senhor e todo mundo tem que obedecer o que ele manda e ponto final. Essa não é a estrutura da igreja. Não é assim que as coisas funcionam. Mesmo porque
Se um pastor não recebe as críticas dos seus liderados e começa a persegui-los, acusá-los, desrespeitá-los, desconsiderar os seus problemas e as suas situações, o próprio pastor, nesse caso, está indo contra os ungidos do Senhor, que são os membros da igreja. Porque todos nós, líderes, pastores, membros, somos ungidos do Senhor. De maneira que essa questão não é uma questão, o pastor não pode ser criticado. Todos nós podemos ser criticados, desde que com a reta justiça, desde que com base na palavra de Deus. E aquilo que não tiver base, a gente pode conversar, discordar, avaliar. E com certeza no final disso, se houver respeito, amor e fé, nós poderemos vencer a maioria dos problemas entre nós. Se você é um líder da igreja, se você é um membro da igreja, saiba, você é ungido do Senhor. Mas você é ungido não para defender uma autoridade simplesmente preocupada com privilégios e opiniões pessoais, que não são verdades bíblicas e que nem são questões, vamos pensar assim, oficiais da igreja. Se você é um líder, se você é um membro da igreja, você é ungido para viver e pregar o evangelho da verdade, para se preocupar com o que Deus se preocupa e para fazer uma obra que faça diferença na igreja e no mundo. Quando você precisa usar essa questão de que você é ungido do Senhor para ser respeitado na sua autoridade, isso demonstra que você não está atingindo essa autoridade ou exercendo ela pela humildade, pelo amor, pelo exemplo, pelo respeito. E do que adianta você tentar conseguir tudo isso pela força de um cargo, pela força de um título, pela força de uma posição dentro da igreja? A grande verdade é que todos nós somos ungidos do Senhor. E se a gente não pode tocar no ungido do Senhor, a gente tem que se tocar e não fazer mal aos outros. E cada qual tem que pensar na sua própria postura. Será que eu estou fazendo mal a pessoas, a líderes? As minhas atitudes estão condizentes com aquilo que Cristo espera? Essa deve ser a nossa preocupação. E não simplesmente em nos colocar num pedestal e dizer: eu sou ungido do Senhor, não me critiquem, porque quem me critica é do diabo. Em algum momento Jesus vai te criticar. Será que ele é do diabo também? Cuidado, esse é o caminho do pecado contra o Espírito Santo. A nossa autoridade vem da verdade e do amor. Fora disso, não há autoridade dentro da igreja. Que a graça de Jesus seja com todos vocês, ungidos do Senhor, para a sua salvação, para a bênção sobre o seu ministério e para a salvação daqueles que te ouvirem e crerem na mensagem do Senhor Jesus Cristo, Senhor de toda a igreja. Amém.